Olá, nós voltamos aqui com o nosso Educador em Entrevista, hoje na companhia da Andréa Cristina Mani Silva, psicopedagoga. Obrigado pela participação com a gente, Andréa. Boa tarde. Boa tarde, obrigada eu. Bom, transtornos de déficit de atenção, né? O tema, vamos explicar um pouquinho o que são esses transtornos. O transtorno do déficit de atenção, ele é um transtorno sério e grave, né? Que às vezes são mal diagnosticados, né? Porque ele se divide assim, o transtorno do déficit de atenção, né, com o componente hiperatividade ou com o componente de impulsividade. Ele pode ser transtorno do déficit de atenção, que é o TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, ou ele pode ser transtorno do déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, né? Que são componentes. A hiperatividade e a impulsividade são componentes a mais nesse transtorno do déficit de atenção. Perfeito. Vamos pensar no seguinte, né? Uma pessoa que está nos assistindo em casa e que às vezes é desatenta, pura e simplesmente, né? As pessoas me veem na rua, eu não identifico ninguém, depois reclamam que eu não vi e tal. Não é um transtorno, né? É uma questão leve aí, se a gente for comparar, mas que é... Fazendo um comparativo, se a gente coloca isso na rotina como um fator agravado em escolas, trabalho, pode gerar prejuízo para a pessoa. A falta de atenção, ela tem N motivos. Eu posso estar muito preocupada com uma determinada situação, então eu não tenho tanta atenção em outras coisas, porque aquele outro problema me consome muito mais. Né? Isso já é um problema mais assim das atitudes do dia a dia, né? O transtorno do déficit de atenção ele vai além de tudo isso, né? Ele é mais perceptível em crianças porque é na escola que a gente começa a observar mais alguns comportamentos, né? Mas quando isso passa despercebido, porque o transtorno do déficit de atenção passa muito despercebido e a pessoa leva esse transtorno para a vida adulta, né? Então, hoje, ele tem um CID, ele só pode ser diagnosticado por psiquiatra ou neuro. Perfeito. Porque, de certa forma, a gente via também que, no caso da hiperatividade, aí pareceu um momento que virou uma febre, né? Toda criança era hiperativa, toda criança tinha que ser medicada, né? E de fato, gerou uma preocupação muito grande da comunidade. E até hoje, Lu, essa preocupação é muito grande, né? Porque para diagnosticar o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou sem, com impulsividade ou sem, existe um processo que leva tempo, mais ou menos uns 6 meses, né? Dentro da psicopedagogia, nós fazemos um levantamento de comparações, né, de investigação, quando a mãe, a família ou a escola traz para o consultório essa questão do transtorno de hiperatividade, é necessário encaminhar para a psiquiatria, né, e depois para a neurologia. É um transtorno que ele é neurobiológico, né, e ele às vezes acarreta comorbidades, ele pode estar junto com uma ansiedade, um tique, uma mudança de transtorno do comportamento, ele pode transtorno do déficit de aprendizagem, que é a dislalia, descalculia e dislexia. Ele pode estar ligado a algum outro transtorno. E a hiperatividade mesmo, hoje 30% de pessoas são diagnosticadas com o transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade. 70% tem comorbidades junto ao mesmo tempo. Então isso causa muita dificuldade no diagnóstico. E a medicação
do transtorno do déficit de atenção usada para quem realmente tem o déficit, ele tem um resultado muito bom. Porém, se ele for usado com pessoas que têm comorbidade de outros transtornos, ele não é benéfico. Ludmila perguntando como os pais, né, e o que os pais devem observar nesses casos específicos, né, como reconhecer sinais de transtorno de déficit de atenção. O transtorno do déficit de atenção, ele tem que existir em vários momentos da vida do indivíduo, né? Seja ele criança ou já adolescente ou adulto. Então, quando criança, ele tem que ter os mesmos comportamentos, tanto na escola, como em casa, como em reuniões de família, né? Que é aquela criança desatenta, né? Atrapalhada, tá sempre se machucando, sempre se metendo em alguma encrenca, né? Dificuldade no processo de aprendizagem, porque o transtorno causa isso, porque eles são imaturos para aprender. O transtorno de déficit de atenção não significa que a criança não seja inteligente. Ela é inteligente, porém com muita dificuldade para aprender. O tempo dela é outro na aprendizagem. Então, ele acarreta em N observações comportamental no começo, né? A gente observa os comportamentos dessas crianças, como é o comportamento em sala de aula, na escola e na vida social, né? E esses comportamentos, ele é observado durante uns 6 meses, né? Por isso que necessita da avaliação da psiquiatria, da neurologia, né? Porque na psiquiatria vai pesquisar se a hiperatividade existe dentro dela alguma comorbidade, que nem eu já havia dito. Porque se existe, o psiquiatra ele não vai atender primeiro o TDA, né? Ele vai atender os outros transtornos. Então tem que ser bem observado, bem avaliado, cuidadosamente, para não taxar, porque pode ser outro problema que não seja o TDA, né? Porque é isso, né? Você fala que o TDA ele é um conjunto de outras questões, então você pode tratar aquela questão e resolver o problema. Só o TDA existe, o transtorno do déficit de atenção existe, só ele. E ele existe também com a hiperatividade e a impulsividade. Quando ele é diagnosticado somente como transtorno do déficit de atenção, com ou sem a hiperatividade e a impulsividade, existem os medicamentos certos para tratar esse transtorno. Que quando o indivíduo passa a tomar esses medicamentos, a vida dele muda. Porque são pessoas que não conseguem ter rotina, não conseguem seguir regras, não conseguem se organizar, tudo é sempre muito bagunçado, né? O seu dia a dia sempre é muito bagunçado, não consegue cumprir horários, não consegue nem olhar uma rotina de segunda a sexta-feira o que ele tem que fazer, né? Quando ele é diagnosticado mesmo, que isso 30% da população tem esse diagnóstico mesmo. Agora, quando ele tem a comorbidade de de um outro déficit, aí é necessário o tratamento daquela que mais prevalece dentro desse com o TDAH, tipo a ansiedade. A pessoa pode ter muita ansiedade. A ansiedade dela pode causar a dificuldade de memória ou a agitação dela. Então, quando isso é tratado, cuidado e com medicação certa, pode desaparecer aquele foco de não atenção e de hiperatividade. Se o foco de não atenção e hiperatividade persistir, o médico aí sim vai entrar com tratamento para a hiperatividade, né? Então é importante isso, né? Ter claro o que gera, quais são os fatores, porque às vezes o tratamento não é nem medicamentoso, né? Existem outras atitudes a se tomar em paralelo. O transtorno do déficit de atenção,
É por isso que ele tem que ser muito bem avaliado, diagnosticado. Por quê? Ele tem a necessidade da medicação. Isso é fato, né? Tanto é que ele já tem CID e tudo, porque ele tem que entrar com medicação, né? Agora, existem fatores que fazem com que a criança seja desatenta, desligada, que não é o transtorno do déficit de atenção, que aí sim, com terapia, dá para trabalhar e o indivíduo prosseguir na sua aprendizagem, né? Mas o transtorno, sim, ele tem a necessidade da medicação. Porém, se ele tiver uma comorbidade de uma outra patologia, só a medicação para ele não resolve, né? Causa outro problema. Perfeito. A Lúcia questionando exatamente isso, né? Nesses casos específicos que não são, né? É importante o diagnóstico correto e também o encaminhamento de tratamento. E ela pergunta, existem casos esporádicos, ou seja, a pessoa tem períodos de desatenção que depois regularizam? Estava colocando a questão de preocupações, né? Isso pode gerar um período de déficit de atenção. Isso mesmo, pode gerar um período de déficit de atenção quando a gente está com alguma preocupação, com algum problema. Aí existem técnicas na terapia cognitiva que a gente trabalha comportamento, mudança de comportamento, mudança de rotina, né? Para poder sanar essa falta de atenção, desde que ela não seja biológica ou dentro dessa fase de transtorno mesmo. Conversávamos aqui durante o intervalo, né? Você me falava que os meninos são mais afetados, né? E quais as características específicas aí, né, predominantes entre meninas e meninos? No sexo masculino, o transtorno do déficit de atenção, ele é mais predomina muito a hiperatividade e a impulsividade, né? Na menina, ela é mais o transtorno do déficit de atenção. Então, o comportamento é diferente, né? A menina é aquela menina mais quietinha, toda comportada, fala pouco, não conversa muito, não pergunta muito. A professora nota a dificuldade dela, né? Até se assusta, fala, ela é tão quietinha, fica olhando o tempo todo, né? E eu não sei por que ela não consegue aprender, né? Ela pode ser uma criança com transtorno do déficit de atenção, sim, porque na menina ela tem um comportamento bem diferente do menino. É muito raro ver uma menina com a hiperatividade e a impulsividade. É um diagnóstico mais visto em menino, né? E tem explicação para isso? Assim, é uma questão genética, é uma questão hormonal, ou ainda se estuda essa diferença? Tem estudos que diz que é o componente hormonal mesmo, tanto masculino como feminino. Outros estudos falam que não tem nada a ver, né? Mas eu acredito que seja mais esse componente, eu em particular, masculino e feminino mesmo, porque realmente é muito raro você ver uma menina com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e impulsividade. Isso é mais mesmo visto nos homens do que visto nas meninas, né? Também a gente acaba observando muito, né, nesses casos, você estava colocando toda a dimensão, e é o que a nossa espectadora aqui, a Giovânia, fala, né? Parabenizando pela entrevista, ela diz que sofreu a vida toda com isso, foi chamada inúmeras vezes de burra, e ela só teve conhecimento do problema dela, que é a dislexia, quando ela foi estudar psicologia. Então a gente fala muito pouco, por exemplo, de dislexia. Muito, né? Isso, um pouco. Para quem não conhece, né, o que é dislexia? Ela é um transtorno, ela como é que eu te explico? A pessoa, quando vai escrever, o cérebro não processa daquela forma. Quando ela vai ler, o cérebro também não processa daquela forma, né? É um mundo diferente, igual o transtorno da hiperatividade, né? Eles
até assim, eles chegam a se achar de outro planeta, né? Porque eles não conseguem pensar. As letras para o dislexo é totalmente diferente, é um outro mundo. A forma que eles entendem, que eles leem, é outra forma de compreensão. A dislexia é muito mais auditivo, né? Quando ele ouve mais, se ele tiver que estudar ouvindo, ou alguém falar para ele, a aprendizagem dele é muito mais fácil, né? E o transtorno do déficit de atenção, ele tem uma característica muito assim também. Quem tem o transtorno, ele ouve tudo ao mesmo tempo, né? Então ele não consegue ter atenção focada num só processo de aprendizagem. Se fala muito, por exemplo, do disléxico na questão de, na hora de escrever, trocar letras, né? Essa dificuldade de fato de processamento. E a partir do momento que se identifica o processo, aí sim se consegue agir e a pessoa não passa por essa dificuldade de aprendizado, né? Existem ferramentas para ajudar nesse caminho. Sim, hoje, quando a gente vai fazer uma avaliação na psicopedagogia, nós temos os testes usados por nós, psicopedagogos. Né? Temos que ter muito essa consciência. O que é usado dentro da psicopedagogia, o que pode ser usado para avaliação dentro da psicopedagogia de forma ética, né? Porque você coloca a vida do outro, né, em questão. E quando a gente observa esse transtorno, tanto de um como de outro, tem que ser tudo bem orientado e conduzido, passado para outros profissionais, para concluir o diagnóstico, para sim ter um tratamento, uma postura saudável, para que o próprio paciente sinta confiante naquilo que ele tem que exercer, né, de forma satisfatória. Sem dúvida. E de fato é isso, né? É analisar a problemática e de fato procurar um caminho para resolver e contornar esses problemas, né? Às vezes a gente tinha e ainda tem uma dificuldade, hoje você tem mais informação a respeito, professores estão cada vez mais informados sobre, mas parece que ainda falta essa ponte, né, de diagnóstico e tratamento. É muito... Assim, a neurociência contribui muito com a educação, tem contribuído muito, né? Ela viu que muitas coisas que têm acontecido em distúrbios, em transtornos e aí afora, está ligado realmente às observações dentro da educação, né? O professor, ele não pode diagnosticar a criança, né? Olha, essa criança, eu tenho certeza que ele é hiperativo, e começar a olhar para ela como ele fosse hiperativo, porque pode existir componentes comportamentais familiares, né, na qual não seja o transtorno do déficit de atenção que causa a agitação, a impulsividade daquela criança. Mas o professor pode ter aquele olhar cuidadoso e começar a observar mais os comportamentos, perguntar mais para a família como que a criança se comporta em casa e fazer o encaminhamento para a psicopedagogia, né? E o psicopedagogo que vai avaliar essa criança tem que ter consciência muito grande que a psicopedagogia, nós somos um investigador. Nós vamos investigar o problema da aprendizagem, o problema do comportamento e assim, junto com outros profissionais, trabalhar em conjunto, né? Porque é um processo que não tem como trabalhar de forma única, né? Eu não consigo ajudar o indivíduo só com a terapia da psicopedagogia, né? Apesar que existem as técnicas, porém há outras necessidades de outros profissionais. A gente falou no bloco passado de dislexia e você citou também discalculia, né? Que seria o quê, né? Fazendo um paralelo à dificuldade com cálculos, com números. Isso, né? Quando a gente avalia uma criança, um adolescente, precisa ver, né, como que é essa ligação dele com os cálculos, como que ele enxerga, como que ele pensa, né? E existe, é pouco falado, mas existe bastante casos
tanto da descalculia, que é essa situação, essa dificuldade com os cálculos, essa bagunça, né? Às vezes a pessoa acha que é taxada, você é burra para fazer cálculo, né? Ela não é burra, pode ter um transtorno aí de descalculia, né? Precisa ser investigado, precisa ser observado, né? E tratado, né? Por isso também que a gente tem essa questão, né? Olha, às vezes é um aluno brilhante em todos os segmentos, mas vai mal em matemática, né? Com certeza. O problema está aí. Pode ser uma descalculia. Né? A Maria Luísa parabenizando aqui também pela entrevista e colocando outras questões, né? Até que ponto a questão da alimentação pode ser um fator aí gerador de déficit de atenção? A alimentação, ela quanto mais saudável para a criança, melhor. Isso todo mundo sabe. E a alimentação para a criança, quanto maior o número de cores, melhor. Né? Às vezes eu sempre faço algumas terapias que eu indico para nutricionista. E eu já peço para a nutricionista o que eu queria acelerar no processo de aprendizagem da criança, para a nutricionista trabalhar aquelas cores de alimento, né? Porque o cérebro reconhece cor, né? Então, quanto melhor a qualidade de alimento, mais sinapses neuronais o cérebro vai fazer. O transtorno do déficit de atenção, ele é um transtorno químico, né? E a pessoa com transtorno de déficit de atenção, ele é mais lento para perceber as coisas, né? Então, ele é mais imaturo. As sinapses neuronais, elas acontecem de forma mais lenta, não rápidas, como uma pessoa que não tem. Então, a alimentação, ela ajuda no processo de ativar sinapses neuronais na parte do corpo, assim, do pensamento, né, da atenção. Ela ajuda sim, né? Mas voltando que quando tem realmente o diagnóstico da hiperatividade, a gente não pode ignorar o tratamento com medicação. Mas aquela história, né? A gente sempre sabe que quando você trabalha o conjunto do tratamento, ele sempre vai ser mais eficiente do que ficar só no remédio, né? Muito mais satisfatório. Tanto é que cientificamente comprovado, a terapia que tem mais dado certo no transtorno do déficit de atenção, né, com os componentes sim ou não, é a terapia comportamental cognitiva, né? A gente trabalha dentro da psicopedagogia, a parte cognitiva, e às vezes sempre em parceria com uma psicóloga da área da cognição, para ela trabalhar questões também desse transtorno. E o resultado é muito satisfatório, né? E é visível, né? É a longo prazo, não é a curto prazo. Então, uma mãe que quer partir agora para uma investigação, se ela tem, o filho tem, ou se a pessoa, o indivíduo, acha que tem e quer começar uma investigação para ter certeza se ele tem esse transtorno, ele tem que ter paciência, porque é uma investigação longa, porque leva uns 6 meses de observação, e o tratamento, se for diagnosticado, é para sempre, né? E seguir com a terapia comportamental cognitiva. E é importante também seguir a terapia, né? Porque também tem muito disso hoje em dia, né? Se faz o diagnóstico, começa a terapia, não é fácil, né? Tem que ter regularidade para que o resultado ocorra. Com certeza, sabe, Luciano? Porque a desistência é porque a própria pessoa, o transtorno do déficit de atenção, ele já não tem vontade muita própria de ter rotina, ele não gosta, com hiperatividade também, porque exige muito dele, né? Então chega no momento que ele não quer mais, né? E ele tem que ter consciência que ele precisa, né? E só quando é visto que, às vezes na terapia, na psicopedagogia, nós costumamos dar alta, né, naquele tempo necessário,
e pedir o acompanhamento regular com o psicólogo comportamental, né? E com a medicação, né? Não abandonar, achar que está tudo bem porque está resolvendo, está conseguindo cumprir os seus horários, a sua rotina, os seus estudos, então está tudo bem, eu vou parar com tudo, né? Vai parar, vai ter um déficit de novo em tudo, né? Então tem que ter consciência que tem que seguir a terapia, né? Que tem que manter, que tem que seguir aquelas rotinas necessárias. Perfeito. A longo prazo, né, é a pergunta do Luiz Eduardo aqui. Uma criança que não passa por tratamento, né, o que pode acontecer no futuro? A criança que não passa pelo tratamento e que ela possa ter o distúrbio, né, o transtorno do déficit de atenção, ele tem grandes danos na vida, né? Porque assim, até uns 17, 18 anos, a hiperatividade, ela é visível, né? Vamos falar do menino, ela é visível. Depois dos 18, essa inquietação, ela passa a ser interior. Aí ele vai buscar a satisfação do prazer imediato. Às vezes arriscando a vida em esportes radicais, o uso de álcool, droga, bebida, o cigarro, né? Algo que dê satisfação imediata, né? Às vezes gravidez precoce, está envolvida no descuido que não perceberam que existia um transtorno, né, por trás disso. Então, a observação e o diagnóstico precoce ajuda muito no perfil de vida e de qualidade de vida de todos. De qualidade de vida do indivíduo. Perfeito. André, quero agradecer imensamente a participação, deixar o programa sempre à disposição, esperar aí, né, que cada vez mais as pessoas tenham atenção com essa problemática e agradecer as informações aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Bom, no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho a respeito de antigo mobilismo e das ações, né, do grupo de antigo mobilistas na nossa San Genaro. Nós voltamos já. De volta com o Educador Entrevista. Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito de antigo mobilismo com o Dr. Luiz Antônio Cury. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Hoje nós fomos... Primeiro eu queria agradecer o convite da Educadora, da TV Educadora, para que a gente possa falar um pouquinho mais do nosso clube de carros antigos e das nossas atividades com relação a eventos. Sem dúvida. Também aqui o Oswaldo Luiz Tassinari, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado por ter nos chamado. Nós aqui agradecemos o convite. Bom, doutor Cury, a gente participando aí, vendo as ações, né, da Associação de Antigo Mobilismo, o senhor assumiu a presidência da associação e a gente vê que depois que ela se estruturou, né, enquanto de fato associação, o quanto vem crescendo ano a ano. Sim, a ABA foi fundada em 26 de março de 2016, teve a primeira gestão do Serginho Xavier, onde foi a construção do evento, do clube e dos eventos. Depois eu assumi e a ideia é expandir um pouco mais, seja no aspecto social, seja no aspecto filantrópico, né? E de fato, desde o início com essa preocupação de agregar quem gosta, quem tem interesse Sim. pelos veículos antigos e Batatais tem muita gente com essa visão, com essa pegada, mas nem todos participavam, né? A gente começa a perceber uma procura cada vez maior pela ABA. Nós iniciamos em torno de 20 e poucos associados, agora estamos na casa dos 39 associados, temos um bom acervo, um acervo interessante de carros. E nós sabemos que aqui em Batatais nós temos vários automóveis que cabem especificamente na condição de veículos aptos à placa preta. Como nós somos federados, nós somos um clube que participa da Federação Brasileira de Veículos Antigos,
nós estamos aptos a fornecer a placa preta, o que significa que é um carro que mantém no mínimo 80% da sua originalidade. Perfeito. Oswaldo, quando você entrou aí na associação e como é que surgiu o interesse pelo carro antigo? Bom, eu já participo de encontros de carro antigo, até antes da ABA nascer. Tínhamos outras associações aí, já há alguns anos que a gente vem acompanhando isso aí, ajudando o pessoal aí, e vem crescendo mesmo a procura em relação à ABA, pessoal que é adepto a conservar os carros antigos, e que nem o Luiz falou, aqui em Batatais tem muito carro intocado, e que o pessoal guarda, deveria levar, que nem agora em setembro no São Genaro tem o nosso encontro, levar a sua relíquia lá para participar com a gente, porque é gostoso, tem muita gente que não conhece, essas gerações mais novas aí não conhece tudo que já existiu, tudo que já rodou por esse Brasil nosso e particularmente aqui em Batatais, né? Isso vem crescendo bastante. Doutor, como surgiu aí o seu interesse, né, pelos veículos antigos? Bom, isso vem de longa data. Meu pai já era um antigo mobilista lá nos anos 70 e ele nós assistíamos juntos a série Os Intocáveis, aquele lá atrás, o preto e branco, e ele ficava falando para mim quais eram os carros, quais eram as marcas, motorização. Então, desde muito pequeno, eu sempre estive nesse meio, sempre ouvi muito. Aí, nos anos 2000, eu fui participar do clube do Chevrolet Clube do Brasil de Carros Antigos. Fiquei lá por 12 anos. E aí, quando eu me transferi para Batatais, eu vi as pessoas aqui, o Tassinari e outros tantos abnegados que mantêm os carros antigos. E daí foi formando a ideia de se montar uma associação legalizada, com estatuto, enfim, que seja uma entidade reconhecida, né? Uhum. E de fato isso, né? O fato de poder congregar, né, não só na questão da placa preta e etc., mas nessa possibilidade também de ter acesso a informações ampliadas, acesso a peças, né, aonde se faz os serviços especializados. Isso. Então essa troca ajuda muito. Isso. Na verdade funciona assim, o antigo mobilismo como um todo, é um movimento mundial, né? Porque a Federação Brasileira ela é filiada à Federação Internacional de Veículos Antigos, então nós temos antigos mobilistas na China, na Austrália, enfim, é um movimento mundial. E os antigos mobilistas, quando eles se falam, há uma boa vontade inata dessas pessoas em ajudar. Então, nós temos pessoas nos Estados Unidos que trazem carros, aqui no Brasil nós temos várias empresas que fazem isso, e mais que isso, nós temos pessoas que montam museus voltados ao antigo mobilismo. É um movimento muito legal, muito legal. Doutor Cury, quando se pensa aí na questão dos eventos, né, a ABA vinha de uma tradição, né, dos colecionadores que já parcerizavam com a San Genaro, né, quando a ABA foi constituída, ela assumiu essa parceria, e também com a realização de um evento próprio anual lá no Lago, que virou tradição já no seu segundo ano. Né, de fato, a gente percebe que pelo menos esses dois eventos no calendário da cidade não podem faltar mais. Sim, ainda bem. A nossa parceria com a San Genaro, ela vem de longa data, de outras épocas, de outra formação, de gente mais antiga nisso, né? O Cabrini, o nosso querido José Carlos Borges, Dedim, Demar, enfim, algumas pessoas que sempre fizeram, e eu participei, o Tassinari também, enfim, os que estão na ABA hoje, 90% desse pessoal já vinha fazendo, só que de uma maneira informal. Quando se fundou a ABA, nós fomos falar na San Genaro para manter a parceria, e nós fizemos uma mudança interessante, que foi passar a arrecadar alimentos para que a gente possa devolver a visita das pessoas para as entidades assistenciais da cidade. Então, nós fizemos na San Genaro, estamos fazendo, e numa reunião de diretoria nossa, nós sentíamos a vontade de ter um evento próprio. E foi quando nós decidimos fazer o encontro no Lago.
a partir de março, né, nas festividades da cidade. E, puxa, para nossa satisfação foi um evento muito bom, arrecadamos alimentos novamente. Agradecer a parceria com a prefeitura, que sempre foi muito solícita aos alvarás, ao fechamento de ruas e avenidas. E o mais legal que nós entendemos é que nós não usamos dinheiro público. Então, nos nossos eventos, salvo São Genaro, mas nos nossos eventos, nós banheiros públicos, tendas, segurança, shows, banheiros da rodoviária. Então, tudo isso nós custeamos, nós nos responsabilizamos, porque nós entendemos que a parceria é fundamental para o sucesso. Perfeito. E, de fato, né, Oswaldo, quando se pensa aí na questão de se instaurar uma entidade, uma instituição como vocês montaram, né? Eu acho que vai além mesmo da finalidade principal, né? Poder parcerizar com a sociedade de onde você está é fundamental. Que nem esse ano, no nosso evento lá de março, nós arrecadamos uma quantidade boa de alimentos, passamos para o Cantinho do Futuro. Lá eles acolhem uma quantidade grande de crianças, fazem um trabalho social muito bonito. E agora, para São Genaro agora, nós estamos querendo arrecadar alimentos e tal para o Capitão Ferreira, que também faz um trabalho voluntário aí muito bonito. E a gente entendeu que precisamos dar uma ajuda para ele também. E não só nós, né? Acho que a população toda devia ajudar mais ele, né? Ele faz um trabalho social muito bom e vem desenvolvendo bem isso aí. E essa é a nossa intenção. E pedir para todo mundo que tem um carro antigo que colabore, não só levando o carro lá no São Genaro, lá, que é um negócio muito bonito, todo mundo admira, tem muita gente de fora, é um evento que traz muita gente de fora. E acho que vai ficar bem bacana para a gente aí, né? Ajudar o pessoal aí. O Luiz Antônio perguntando isso, né? Quais são os pré-requisitos para se associar à aba? Bom, os requisitos do nosso estatuto dizem que a pessoa não precisa ter um automóvel antigo, precisa declarar-se apenas antigo mobilista ou admirador dos automóveis antigos. Ele faz uma ficha de inscrição, essa ficha de inscrição é passada pela diretoria. Esse candidato é submetido a uma aprovação dos diretores. Geralmente a gente pede que seja indicado por um outro associado ou um diretor. E não há requisito algum assim específico. Há uma semestralidade de R$180 em março e em setembro. Há uma inscrição no valor de R$50 onde ele recebe a camiseta da associação, que é essa que a gente está usando. E aí ele passa a frequentar os nossos eventos como associado e o prazer de... Nós fazemos algumas viagens, alguns eventos, alguns jantares, almoços, e aí passa a participar normalmente como um associado. Perfeito. E a gente percebe exatamente isso, né? Tem pessoas que não têm um veículo antigo, mas são admiradoras de outra forma, né? A gente tem os colecionadores de miniatura que colecionam, né, réplicas, né, de veículos antigos, enfim, tem toda uma gama de atividades em paralelo. Eu falo que nós somos meio esquisitos mesmo, né? Porque se não tem grande, tem pequeno. Se não tem pequeno, tem plaquinha. Se não tem plaquinha, tem camiseta. Ou se não, tem caneca. Então, o mundo do antigo mobilismo acaba derivando para outras coleções, né? Então tem miniaturas, camisetas, eu conheço gente que faz coleção de boné, coleção de canecas. Então isso tudo envolve essa magia do mundo do carro antigo, que é a história falando, né? Pensando na ação da São Genaro que se aproxima, né? Todo ano a gente tem essa dinâmica e todo ano também se pontuou aí com a realização do evento homenagens às pessoas experientes do ramo do automobilismo, né? Experientes aí na mecânica, e esse ano não seria diferente. Não. Quando nós formamos a aba, sempre teve a intenção, sempre houve o projeto e a ideia de querer homenagear os profissionais voltados a automóveis e
seja em qualquer dos seus segmentos, funilaria, pintura, mecânica, tapeçaria, enfim, gente que passou a vida trabalhando em prol dos carros que hoje são antigos e que fazem a história do carro no Brasil. Então, no ano passado, na San Genaro, no ano passado, nós criamos o troféu Deus Dedit Valenciano, do Dedim, que homenageia todo profissional de destaque ou voltado para o cuidado dos carros antigos. Então, nós estamos na nossa terceira edição. O nosso primeiro homenageado foi o próprio Dedim. O segundo homenageado foi o Marico Cursini, lá no nosso Encontro do Lago. E este ano, nosso homenageado será o Paulinho, da Paulfran, o Paulinho Bueno Nascimento. Como daí você vai perguntar, como funciona a indicação? A diretoria se reúne, põe 3 ou 4 nomes sugeridos para a eleição e os associados votam. O mais votado, que esteja ainda entre nós, será homenageado em vida. Perfeito. E é importante esse reconhecimento, né? Eu acho que é fundamental. Hoje nós temos dezenas, centenas de segmentos profissionais aí, e é interessante perceber isso, né? Existem pessoas dedicadas em todos esses segmentos e que, de fato, nós temos que agradecer. Sim. Pensando no evento da San Genaro, o Rodrigo perguntando, né, como e onde se inscrever para participar do evento, né? Existe necessidade de inscrição prévia ou no próprio dia? Bom, o evento será no dia 16 de setembro. Geralmente, como esse ano será também, nós temos uma tenda em frente à matriz, onde lá ficam os nossos associados que fazem a inscrição. Nós fazemos a inscrição, daí ele indo expor, nós sempre solicitamos 2 quilos de alimento ou R$10, que a gente reverte para a instituição financeira escolhida. E aí ele recebe um troféu de participação, um adesivo para o carro. E aí ele é dirigido, dependendo da marca, do modelo do carro dele, ele é dirigido para algum lugar mais específico e está exposto o carro. Perfeito. Nessa questão da doação de alimento, né, como é que funciona? A pessoa traz no momento, também faz a entrega para se inscrever? Isso. Geralmente nós fazemos assim, no ato da inscrição a pessoa deixa o donativo dela, ou se não for donativo dela, os R$10, nós fazemos uma contabilidade daquilo que é dinheiro, fazemos uma cotação. Quem costuma fazer isso é o nosso diretor-secretário, Oswaldo Antonelli. Então nós fazemos uma cotação. Teve uma época que nós fizemos com um dos supermercados da cidade, compramos um grande lote de arroz e revertemos tudo para a instituição escolhida ou as instituições escolhidas. Mas é na hora do evento, na hora da inscrição. Perfeito. E de fato é importante isso, né? Nós colocávamos a questão específica do encontro dos veículos, mas também existe uma outra questão aí agregada, que são os itens em paralelo, né? Vamos pensar também na questão de peças, acessórios, que nesses encontros se fomenta muito isso, né? Não só troca, compra, etc., como os caminhos aí de conseguir, como vocês falavam da questão da placa preta aí, né? Sim. Às vezes conseguir adequar o veículo ao seu padrão original. O antigo mobilismo, ele tem como característica não só o veículo, mas tem um mercado em torno que alimenta o antigo mobilismo. Por exemplo, pessoal de peça usada ou nova, pneus, lanternagem, tapeçaria, adornos, frisos. Tem uma enormidade de atividades secundárias que orbitam nesse mundo do antigo mobilismo, porque o antigo mobilista, ele quer o carro dele perfeito. Então ele às vezes vai, o que nós chamamos de mercado de pulga. Então nós temos os pulgueiros que comparecem no evento e eles trazem uma série de peças novas e usadas, e aí o colecionador ou o antigo mobilista ou o proprietário do veículo antigo vai lá, negocia e compra. Então é um movimento que agrega, seja mercado em torno de acessórios, seja a finalidade principal, que é manter o carro,
e seja a finalidade filantrópica, que é fornecer e devolver para a sociedade um pouco da nossa paixão. Perfeito. Também como a gente falava aí nessa questão dos mercados e das ações paralelas, né? A Júlia perguntando aqui se além dos veículos terá a tradicional feirinha lá no espaço, né? Junto, que o pessoal comercializa peças, brindes, etc. Sim, nós estamos recebendo pedidos de algumas pessoas que comercializam bonés, camisetas, peças, enfim, miniaturas, e já são alguns parceiros tradicionais que eles ficarão no entorno da praça ali no Coreto. Isso já está praticamente ajustado já. Perfeito. E de fato é isso que a gente comentava, né? Se gera um mercado paralelo aí, a reboque aí do antigo mobilismo, né? Que de fato é muito interessante, é uma cultura mesmo, né? Que tem que ser valorizada. Também um perfil que a gente percebe também junto à San Genaro, uma preocupação dos organizadores, é com a questão musical, né? De trazer bandas, grupos que já têm uma ligação com o antigo mobilismo. O nosso movimento, o antigo mobilismo, ele é muito voltado ao pop rock, aos anos 50, enfim. Então, todos nós temos alguma ligação, até por força do próprio veículo, que ouvia música dessa época, quem ouvia no carro música dessa época. Então, isso tudo cria um clima de nostalgia e de preservação, seja musical, seja do automóvel, seja da vestimenta. Tem gente que curte camiseta de época, enfim, é bem legal. Nessa questão específica, né, da questão do veículo, né, do percentual de originalidade do veículo, o Igor perguntando aqui, Oswaldo, né, existe essa possibilidade? Olha, tem um veículo que ele não é 100% ou não está dentro da porcentagem, mas de ir agregando peças, acessórios para chegar a se tornar um veículo considerado original. Sim, um veículo antigo, para receber a placa preta, ele tem que ter no mínimo 80% de originalidade. Agora, se ele não está com essa porcentagem, sim, o proprietário de um veículo desse, ele pode fazer as mudanças para tentar atingir essa porcentagem. Existe os quesitos que vai sendo mencionado, pintura, acabamento interno, os acessórios de época, os acessórios que saíram com o carro. Se ele não tem isso, por exemplo, um carro que não está com a calota que é do ano, o proprietário pode trocar a calota, voltar a calota original do carro, e assim ele vai ganhando ponto, né? E aí vai atingindo, se atingindo 80%, ele tem direito à placa preta, né? Mas é muito bom. E uma coisa que acontece muito aqui, tem muitos carros aí que o pessoal tem em casa, de conservação de carro que vem de família. O carro que desde zero está na família. Por exemplo, a baratinha do Dr. Alexandre, ela foi comprada zero pela família Girardi, ela foi restaurada, ela está na família até hoje. E ela ganhou placa preta, passou por um exame, uma perícia lá no clube, né? Ela ganhou placa preta. É interessante, é muito interessante isso aí. E é uma satisfação, a pessoa vai galgando os pontos, vai fazendo a reforma de acordo com a originalidade do carro. É muito gratificante isso aí. Perfeito. Na questão específica aí, né, quando a gente fala dessa estrutura, né, de se pensar o quanto é complexo, né, o Rafael colocando, né, por que os 80% e não 100%? Sim, porque é assim, todo veículo antigo, ele sai, pela planilha da federação, ele sai com 100%. Cada item que não é original perde um ponto. Um ponto assim, ou pontos de acordo com a planilha. Uhum. Agora, um carro 100% original, imagine o Ford do Dr. Alexandre com os pneus de 1928. Né? Uhum. Não tem. Então, o pneu troca, perde ponto. A lanterna queimou, você coloca uma nova lente, que já não é mais a da fabricação original. Enfim, não chega... eu não conheço nenhum veículo que tenha recebido 100%.
E de fato é isso, né? Tem aqueles itens de reposição básico, ou senão o carro acaba sendo apreendido. Apesar de que o veículo com placa preta, ele está isento, pelo menos por enquanto, de alguns itens de acessórios obrigatórios. Pisca-alerta, cinto de segurança 3 pontos, seta. Uhum. Isso tem algumas... Se for parado, é um veículo de coleção e ele pode rodar nas condições que ele está ou que ele foi fabricado na época, né? Perfeito. Meus queridos, quero agradecer imensamente a presença do Dr. Cury. Obrigado pela participação. Nós estaremos acompanhando aí mais essa exposição aí, né, do antigo mobilismo durante a San Genaro, mas o programa está sempre disponível para divulgar as ações da ABA. A nossa associação agradece o convite e, como diz o Oswaldo, aqueles que tiverem um veículo antigo e quiserem levá-lo à praça no dia da exposição, será um prazer tê-los lá. Não precisa se associar, não precisa fazer nada. Vá lá participar, vá conhecer a associação, vá conhecer os nossos diretores, vá conhecer as nossas propostas, e estamos de braços abertos. E aqueles que forem amigos e clientes do Paulinho Bueno, vão lá prestigiá-lo nessa homenagem singela que o clube fará. Justíssima homenagem, né? Oswaldo, obrigado pela participação com a gente. O programa está sempre à disposição aí da ABA para mostrar esse excelente trabalho. Eu que agradeço a participação da gente, né? E volto a convidar o batataense, não só o batataense, todo o pessoal da região que tem um carro antigo, venha participar com nós. A importância é que ele não está 100% pronto, que a tapeçaria não está legal, que tem um paralama arranhado, que tem alguma coisa. Ele será bem-vindo. Quem sabe no próximo ano ele vai estar numa condição melhor e tal. Convida a população toda para participar lá com a gente lá. É muito bom, é gratificante. Maravilha. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, 18h30, nós temos Cidade na TV. Você fica agora com os aniversariantes do dia, na sequência, na companhia da TV Brasil. E nós nos vemos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista. Hoje, quem está em festa é a Júlia Roberts, que está fazendo 11 anos. Um beijo da mãe Josi, do pai Robert e do cachorro Pipoca. Parabéns, Júlia!